Amados, eu vou pedir a todos os irmãos que abram a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 15. Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 15. Eu me lembro bem que eu falei domingo passado, incluindo o 6 e o 7, mas tem uma ponte que precisa ser feita para essa sequência. Por essa razão, estou retomando esses dois últimos versículos do domingo passado. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso de número 15. Eu estou lendo na versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida. Diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amados, verso 6, tendo uma compreensão melhor a respeito de tudo que lemos. O verso 6 diz: Ora, como recebeste a Cristo. A questão é como nós recebemos a Cristo. Como foi que alguém pregou a Cristo a cada um de nós? Qual mensagem estamos anunciando em todos os lugares pelo qual temos andado? É o Cristo ressurreto? Porque o nome de Cristo na terra é Jesus. Vê como pessoa. Aqui nós temos Anderson, José Carlos, Rosângela, Rogéria, Lucas. Eu vou falar nome por nome. Este é o nosso nome. Só que Jesus, somente Ele, não eu e nem cada um de nós. Só Ele é Cristo. Sabe o que significa isso? Que Ele é a expressão exata de Deus ou do Deus invisível. Sabe o que significa isso? Que Ele não mandou um representante, Ele mesmo veio em pessoa. Por isso que muitas vezes, quando dizemos, sem pensar nessa verdade, dizemos a seguinte palavra, que o Evangelho é loucura, é por esta razão. Por esta razão, os saduceus, os sacerdotes, os fariseus e todos os demais que
que compunham grupos que perseguiam Jesus, não aceitaram esta verdade, porque não creram, porque viram que era impossível o Deus vivo, que fez todas as coisas, que sustenta todas as coisas, vir pessoalmente e morrer no meu lugar, de estar nele toda a sabedoria, todo o conhecimento e todo o amor. Obviamente ouvimos, entendemos, estou falando dos ouvidos naturais, da audição mesmo, estou falando do cognitivo, mas é aqui, o centro de tudo, é que recebemos esta palavra como revelação da verdade. Existe uma verdade absoluta e o nome é Cristo. E o nome Cristo é Senhor de todas as coisas. Como recebemos o Evangelho? Da mesma forma que vimos em Cristo a única salvação, devemos também andar nele. Esse talvez seja um dos maiores desafios de um cristão. É permanecer andando, caminhando dia após dia, da mesma forma que fomos concebidos por Deus, nosso Senhor. Estou me referindo ao novo nascimento. É loucura. Essa passagem é tão conhecida quando certo homem, intelectualmente muito bem dotado, chama Jesus no início da noite, num lugar secreto, e pergunta: como posso eu voltar para o ventre da minha mãe? Porque ele estava tentando receber uma palavra revelada pelo intelecto. Devemos anular nosso intelecto de forma alguma. Mas é por onde que recebemos a revelação de Deus? No íntimo. No íntimo. Como sabemos que somos salvos? Porque o meu Espírito, recebido de Deus, testifica pelo Espírito de Deus. É isso que nos testifica. E aqui diz mais: nele radicados, edificados, confirmados na fé. Queridos, eu não sei se vocês já puderam ter essa experiência, ou de maneira voluntária, ou de maneira profissional, ou até mesmo de maneira, seja qual for. Você vê um gramado e vai passar a máquina, porque ele já passou do ponto de tolerância. Então, a grama é bonita, mas está perdendo a beleza porque está muito grande. Eu não sei se vocês sabem, as ervas daninhas nascem no meio da grama. E ela cresce junto, ela recebe a mesma água, a mesma terra, os mesmos nutrientes, ela cresce. Só que se você tirar a grama, vai vir junto a erva daninha. Mas se você quiser tirar a grama para tirar a erva daninha, é a mesma palavra que Deus disse a respeito do joio e do trigo. Não é possível arrancar agora. Mas só tem uma possibilidade: você se abaixar e pegar uma por uma e ir arrancando. Umas são fáceis, sai com raiz e tudo, e o propósito é esse, tem que sair com raiz e tudo. Mas tem outras que estão tão fortes, tão firmes, que só vem o talo. E você pensa: ai meu Deus, vai crescer de novo, que a raiz ficou lá. É a mesma coisa. Nós estávamos arraigados na terra do pecado, profundamente. Na semana passada eu dei exemplo da árvore aqui fora.
eu tiro um exemplo dessa árvore, a força dela e a estratégia que ela usa para se fortificar, que é espalhando o máximo que ela pode de suas raízes. Você pode cortar galhos, mas você não derruba. Você tem que picar ela toda. Mesmo que você pique ela até o toco, você não arranca as raízes dela. A não ser que se faça uma cratera que provavelmente chegue aqui, até do outro lado da rua do prédio, fazendo um círculo, uma área gigantesca. Caso contrário, ali tem raiz. Se ela está nos atrapalhando, nós devemos agir para nos protegermos. Mas ela não quer saber, ela não para de crescer nem um minuto. Enquanto nós dormimos, ela está crescendo. Enquanto nós comemos, ela está crescendo. Assim tem que ser o Evangelho de Cristo. Porque da mesma forma que nós estávamos profundamente agarrados no pecado, Cristo nos tirou e nos plantou nele. Agora nós devemos crescer em Cristo, de ser arraigados, porque um dia virá o inimigo e vai tentar nos arrancar. E vai permanecer firme aqueles que estão bem fortalecidos, unidos. Irmãos, não deixem de olhar para essa árvore aqui em frente. Não deixe. Observe a imagem. E lembre-se, é deste modelo que Deus quer que eu viva. A respeito da invasão, ela é silenciosa, ela é constante, ela é profunda, ela tem características fundamentais para um sucesso perfeito para o seu propósito. Deus também não tem um propósito para cada um de nós, para o corpo de Cristo, para crescermos todo o tempo, perseverarmos em todas as coisas, entrando em todos os lugares que haja espaço, brecha, e implantando ali o reino de Deus. Pode cair as folhas, vão cair as folhas, mas uma coisa é nós recolhermos as folhas, outra coisa é nós arrancarmos a árvore. Ao mesmo tempo, pensando ainda na árvore e projetando a igreja na árvore, folhas vão cair, serão recolhidas para o seu devido destino. Sabe por que elas foram recolhidas? Porque elas se soltaram de onde elas nunca deveriam ter se soltado. Não pela escolha de Deus, mas por escolhas delas. Assim como o porco volta para a lama, depois de ser limpo, a Bíblia diz também, assim como um cachorro volta para o seu próprio vômito. Deus faz essa comparação. E aqui diz também edificados, construção, pedras vivas. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver uma construção somente de pedras, encaixadas uma na outra, sem cimento, sem nada. Quando eu trabalhei no México, eu estava numa cidade perto de Teotihuacana, e essa cidade não tinha água. Era aqueduto que levava água para lá. E foi construído por um homem muito rico há muitos anos atrás, um nobre, 1800 e alguma coisa, não me lembro mais. E ele construiu de tal forma que a obra continua lá,
e a construção mais firme de todos os lugares do México, depois das pirâmides. O aqueduto tem colunas, e essas colunas somadas dão 78 colunas. É algo gigantesco. Tem um vão na parte superior, onde flui a água e distribui. Queridos, não faço ideia o que poderia destruir aquilo, mas eu faço ideia da inteligência que foi construída. Queridos, é perfeita a coluna. O encaixe é perfeito, o tamanho é perfeito. Você olha, são todas iguais. Mesma altura, mesmo comprimento, mesma largura, idênticas, mas são sustentadas por uma pedra angular. Muitas vezes nós deixamos de ser levados pela estética. Avaliamos as coisas pela beleza pela qual julgamos. Olhamos se uma árvore é bonita pelas suas flores, talvez pelos seus frutos, pelo seu formato, mas o mais importante é pela sua força e pelo cumprimento do seu propósito. Cumprimento do seu propósito. Qual é o propósito de Deus para a igreja de Jesus Cristo? Nós devemos estar arraigados nele, para sermos edificados por Ele, para quando vier a confirmação da nossa fé, dia após dia, nós seremos instruídos e crescendo em ações de graças. Este é o propósito. Este é o propósito. Podemos pensar em algumas coisas aqui agora a respeito da árvore ainda. Um elefante pode derrubar uma árvore, mas não aquela. Queridos, eu não sei se os irmãos têm uma noção clara sobre isso. Neste momento, a igreja de Jesus está sendo provada. E o julgamento vem primeiro para a igreja, depois para o mundo. É bom nós nos fortalecermos de todas as maneiras. Temos que entrar na palavra de Deus para que ela entre e inunde todo o nosso ser, de tal ponto que já não é mais nós que vivemos, mas Ele vive através de nós. Este é o propósito de Deus. Mas no verso 8 nos previne de que algo muito sério pode acontecer. E ele diz: cuidado para que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele está falando de filosofias, ele está falando de tradições. Tradições é aquilo que recebemos, geração após geração, de forma reprodutiva, contínua, constante, e como transmissor, e não só como receptor. Quantas atitudes a igreja tem de religiosidade? A maioria de nós, provavelmente, veio de uma tradição religiosa católica. E os irmãos vão lembrar como os ritos eram fundamentais, tão importantes, que eles eram ornamentados. Havia música de fundo para cada um deles. Havia um proceder milimetricamente ensaiado. Depois de um ano frequentar a igreja, você já sabia tudo que você ia ouvir, porque era, e tanto da parte do coral, quanto da parte do dirigente. Você sabia qual era a palavra. Você podia até repetir junto.
isso não é uma demonstração de quem está verdadeiramente ouvindo o Cristo ressurreto. Agora, e nós evangélicos? Não temos também nossos cacoetes? Não temos os vícios religiosos? Não temos mais a confiança que deveríamos ter somente em Cristo? Se alguém combina algo conosco, a respeito de algo que nós precisamos, e ele não cumpre, nos dá uma angústia, uma tristeza e um sentimento de traição, um sentimento de menosprezo, um sentimento de indiferença, um sentimento... E às vezes não existe nenhum combinado, é simplesmente uma expectativa secreta, só você. Eu tenho uma grande expectativa a respeito de fulano, ciclano, beltrano, e quando eles não agem segundo as minhas expectativas, eu me frustro bastante. Isso porque nós não estamos depositando toda a nossa confiança em Cristo. Porque se eu estou prevendo o comportamento do outro, para me dar alguma coisa, para fazer determinadas coisas, eu estou depositando o que eu deveria entregar a Cristo em outras pessoas. Nós começamos a fazer projeções. E as projeções são idolatrias. Idolatria. Qualquer tipo de projeção, baseado no meu entendimento, alimentado pela minha confiança e fé, na expectativa de receber uma graça, uma bênção, ou um benefício, pode ser uma idolatria. Pode ser. A pergunta é, estamos confiando em quem? Quando você lê uma notícia que é ruim, de acordo com aquilo que você esperava, nos decepcionamos muito. Até quando? Porque a intensidade vai mostrar a nossa fé naquilo. Estão prevendo uma crise financeira, uma crise econômica, como consequência do que estamos vivendo agora. Onde está a nossa fé depositada? Quem nos sustenta? Eu tenho um trabalho, mas quem me sustenta é Jesus. Você tem trabalho, mas quem te sustenta é Jesus. Porque o trabalho você pode perder, mas o sustento de Cristo, se você estiver nele, nunca vai perder. Porque todos os que estão agarrados nele recebem igualmente tudo o que ele tem para dar e distribuir no corpo de Cristo. 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso quer dizer que, deixa eu tentar ilustrar bem. Nós sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós também sabemos que ele é a porta. Então ele é a única entrada. Além de ser a única entrada, é nele que nós vamos caminhar, pois ele é o caminho. Nós vamos caminhar. Nós sabemos que é verdade porque passamos pela porta que é ele e andamos no caminho dele. E nós sabemos que só existe vida e vida eterna se continuarmos andando nele depois de ter passado por ele. Nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos anunciar essa verdade. Porque às vezes, depois de ter passado pela porta, conhecendo a verdade, nós queremos dar passos
sem consultá-lo, ou até mesmo sabendo que são passos que nós assumimos por escolha própria, seja sobre o que for. Deus tem sido o meu guia, Deus tem sido o seu guia a respeito de todas as coisas. Ou nossa mente já foi treinada a tal ponto de nós buscarmos todos os recursos próprios ou projetados, e só depois que eles falham que nós recorremos a Deus. Porque se assim for, toda hora Ele vai ter que tirar, para que nós possamos nos agarrarmos nele e sermos verdadeiramente guiados por Ele. Vamos ter uma vida de constante perdas, frustrações, dores, desilusões, porque deixamos, por último, aquele que tem que ser o primeiro. E talvez você diga, mas eu tenho que fazer tudo o que é possível. Ele faz o que é impossível. É impossível viver sem Cristo. Talvez alguns digam, mas Cristo é necessário, a palavra é necessária. Não. É a única coisa que existe. Porque se Ele fez todas as coisas, Ele fez tudo o que existe, Ele sustenta tudo o que existe, só tem Ele. O que está fora dele não tem vida, não é nada. Como temos vivido? Com tudo de Deus, com tudo para Deus, ou nos arriscando todo o tempo, e depois clamamos a misericórdia de Deus para corrigir a nossa rota. Vamos fazer uma viagem juntos. Entre no carro. Essa estrada me permite uma boa velocidade. Vou alcançar aí 110. Mas aí eu começo, em vez de andar em linha reta, eu começo a fazer manobras perigosas, arriscadas. E depois eu quero que o resultado seja perfeito. E eu quero que Deus corrija aquilo que eu nem deveria ter errado. É disso que está falando. A igreja de Colosso alcançou grandes bênçãos, porque eles acreditaram tudo em Cristo. Eles confiaram em Cristo completamente. Irmãos, não faltam ciladas do inferno para os dias atuais. Não falta ciladas do inferno. Cuidado com o que você tem ouvido, visto, entendido e crido. A nossa fé tem que ter intencionalidade, força e confiança em Cristo. Senão, não é fé. É apenas um pensamento positivo. E tem muita gente, em vez de viver pela fé. E qual a diferença de ter um pensamento positivo e de fé? Não seria a mesma coisa desejar o bem a mim e ao outro e agir com lisura? Não, não tem. Porque não é de boa vontade que o reino de Deus é firmado, mas pela palavra de Deus. Pela voz e direcionamento do Espírito Santo. Ainda que não pareça certo para mim, ainda que eu não entenda, assim como Deus fez com Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, e vai para onde? Não, você vai. Você vai. Lá eu te falo. Mandou sair. Não disse para onde. E ele obedeceu. E ele está lá em Hebreus capítulo 11. Como pai da fé.
Nós não cantamos que a nossa fé está em Jesus, no Senhor? Se Ele dá, se Ele não der, Ele é Deus. Eu não o adoro pelo que Ele me dá, eu o adoro pelo que Ele é. Mas seremos provados nisso. Verso 9. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Algo progressivo. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nos dá orientação para não temermos as forças espirituais do mal. 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele explica no verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O mesmo Espírito que trouxe Cristo de dentre os mortos para a ressurreição, é o mesmo Espírito que nos fez nascer de novo pela fé. Por esta razão, que quem morre para os rudimentos do mundo tem que morrer verdadeiramente, para que viva verdadeiramente para a vida eterna e a vida proposta por Deus. Isso é algo muito forte, muito sério. Isso me preocupa nos dias de hoje. Quantas pessoas, muitas, não poucas, eu já ouvi, que depois de ter passado um tempo frequentando uma igreja evangélica, não sabia dizer, não sabia explicar, não sabia nem por que havia sido batizado, sem ter entendido o evangelho. Culpa de quem foi batizado? Não. Culpa de quem os batizou. Porque uma vez que publicamente, diante de uma multidão de testemunhas, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, tem uma responsabilidade e uma implicação muito grande. Me dá uma tristeza profunda, quando eu vejo alguém que eu conheço, que viveu nos caminhos do Senhor, que eu vi ser batizado ou não, mas que hoje estão completamente desviados. Irmãos, segundo a Bíblia, antes estes não tivessem sido batizados. A palavra de Deus nos traz bênçãos que não há nada que se compare a elas. Mas ela nos traz juntamente com ela responsabilidades que também não tem nada que se compare com ela. Nós devemos pensar sobre isso. Verso 13, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Zerou, nós nascemos de novo. Zerou. Mas nós estávamos mortos, porque éramos transgressores. Me preocupa muito quando a pessoa pensa que ela não precisa nascer de novo, ela precisa só melhorar. Não, eu não quero tamanha bênção de nascer de novo, não. Se eu melhorar, tá bom. Não, não tem melhora, não tem nada que se aproveite do velho homem. Deus não faz uma reforma no velho homem.
Deus não restaura o velho homem, Deus mata o velho homem. Deus crucifica o velho homem, para que o novo homem seja o que Deus determinou que fosse. Porque o velho homem tem a semente de Adão. Ele já nasceu em pecado, viveu, foi concebido em pecado, viveu no pecado, está arraigado no pecado. E ele não serve para nada. E às vezes temos algumas atitudes do velho homem que entristece o coração de Deus. Verso 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Amados, eu não sei os irmãos, mas eu creio que sim. Não tem nada mais constrangedor do que o telefone tocar e ali mostrar o nome de quem nós estamos devendo e conversar com essa pessoa sabendo que ela vai nos cobrar. Ou bater um interfone, uma campainha, saber que é um cobrador. E que nós estamos em dívida e não temos como pagar. É constrangedor. Estamos perdendo o constrangimento genuíno, porque nós lemos aqui na palavra que nós devemos caminhar somente em Cristo, da mesma forma como nascemos em Cristo. É o que muitos chamam de primeiro amor. Nossas lágrimas secaram para arrependermos dos nossos pecados. Ou nós nos acostumamos tanto com os nossos pecados, que a nossa mente cauterizou, a ponto de não reconhecê-los mais como pecado. Será que o nosso coração está endurecido? Eu não sei. Será que ainda estamos presos na necessidade das emoções? Eu oro, mas eu não sinto nada. Mas a Bíblia nos ordena crer e não sentir. Mas antes eu arrepiava, antes eu chorava. Mas antes nós orávamos mais. Antes nós chorávamos mais. Antes nós tínhamos temor do Senhor. Antes nós tínhamos tremor do Senhor. Antes. E hoje? E hoje? Verso 15 e último. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amados, assim como os discípulos de Jesus estavam apavorados, atemorizados com tudo aquilo que estavam fazendo com Jesus, desde a sua prisão. Tanto é que eles fugiram. Mas Jesus permaneceu firme todos os momentos, todos os instantes. Amados, o que afligia o coração de Cristo era saber que Ele, sendo completamente santo, Ele teria que assumir os nossos pecados. Essa era a aflição de Cristo. Lá no Getsemane, ele transpirava sangue e ele orou: se for possível,
afaste de mim este cálice. Ele não está falando da ceia. Ele não está falando dos açoites, dos xingamentos, dos cravos, da lança. Ele não estava pensando nisso. Querido, ao longo da história e por alguns anos depois, os seus discípulos, os seus apóstolos foram também crucificados, muitos deles. E dentre eles, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu mestre. Outros foram mergulhados em pinche, ateavam fogo e como labaredas vivas, iluminavam as ruas de Roma. Mas a história diz que eles iam louvando e cantando para honrar o nome do Senhor. Então, como é que o capitão, o autor da vida, o autor da fé, iria ter medo de pregos, de açoites? É porque ele ia beber o cálice da ira de Deus contra nós, em nosso lugar, pois nós merecíamos a ira de Deus, a justa ira de Deus, porque éramos transgressores a respeito de todas as coisas. Não havia nada em nós que poderia tirar proveito. Nada. E continuamos pecando. Continuamente. Mas nós devemos nos arrepender continuamente. Porque seremos sempre provados. Eu não sei qual área da sua vida você se sente mais fraco. Ao mesmo tempo, vigie, irmão e irmã, com aquela área da sua vida que você pensa ser mais forte. Porque de repente toda essa força e essa confiança seja somente sua e não no Senhor. Nós devemos confiar em Cristo, porque Ele nos salvou, Ele nos sustenta e nele estamos e nele vivemos e nele temos a luz, e nele temos a verdade, e nele temos tudo quanto existe. Porque não existe nada sem Ele. Nada. Tudo mais há de perecer. E é ilusão e é vaidade. Eu tenho falado tanto de intencionalidade. Tudo o que fazemos tem que ser por Cristo. E em Cristo, tudo que pensamos, o autor da nossa fé, queridos, nós não temos hoje ainda morte por crucificação. Mas se voltássemos a ter, se formos perseguidos, sabendo que o preço para continuarmos firmes na nossa confissão, teremos que passar pela cruz.
Estamos firmes para isso? Convictos? Para a vergonha, para a dor, para o medo, para o desprezo. Estamos prontos para isso? Verso 15 mostra que Satanás e os homens acharam que Jesus havia perdido, porque não entendiam todo o propósito de Deus e a sua revelação pela palavra. Temos que ler a palavra para conhecer os desígnios de Deus, ainda que eles sejam contrários ao entendimento de todo homem sobre a terra, assim como um dia fez Noé, contrariando toda a terra. Ele fez tudo segundo a vontade de Deus. Vamos ficar de pé. Por favor, se for possível. Vou pedir ao irmão Jorge, se for possível, que venha aqui na frente, por favor. E ore por nós para que permaneçamos firmes. Que Ele restaure as nossas forças. Pode vir, o que é melhor? Graça e paz, igreja amada. Senhor Deus, como é bom, Pai, estarmos aqui reunidos na Tua presença, para dizer, Senhor, como Tu é maravilhoso. Graça nós te damos pelo Teu bom nome, te pedimos nesse momento, Pai, que cure todas as feridas, nos sara, Pai. Deixa que nós sejamos, Pai, enchidos pelo Seu Espírito, cada dia mais, Pai. Para que nós podemos entender, meu Pai, que somente pelo Teu amor, somente, meu Pai, pela Tua graça que seremos salvos. Pai, eu não sei, Pai, que cada irmão aqui no dia de hoje está precisando, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor sabe mesmo até quantos fios de cabelo que nós temos na cabeça, não vai saber o que nós precisamos. Como a pastora diz no início, o Senhor é bondoso, só nos dá o de melhor. Entra com providência, Pai, para que essa pessoa seja curada, seja sarada, que ela seja permanecida na fé, que o Senhor venha aumentar a fé dela, Pai, cada vez mais. Que o Senhor venha capacitá-la no estudo, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, dar direção a uma mãe de família para cuidar melhor do teu filho, para que ela tenha paciência, Pai, que essa quarentena está passando. Nós não sabemos ainda o que vamos enfrentar, Pai, porque muitas coisas estão para vir. Mas com o Senhor, Pai, o Senhor nos sustenta. O Senhor nos toma pela mão direita, nos levanta, Pai. Porque o Senhor é a rocha viva, Pai. E nós estamos nessa rocha, Pai. E através dessa rocha, Pai, nós não desviraremos nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Porque o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus que acalma o vento, meu Pai, acalma o mar. O Senhor manda a tempestade, meu Pai. Através de um só falar, tudo se faz, Pai, tudo se cria. Porque o Senhor está sobre todos os nomes. É o seu nome que não será esquecido. Nós, Pai, seremos diminuídos, mas o Senhor nunca, Pai. Porque o Senhor é o gigante nesse lugar. E nós cremos nisso, Pai. E já vimos a nossa vitória, Pai. Não importa por quanto que nós iremos marchar, Pai. Mas nossa vitória é certa, Pai. Porque nós somos, meu Pai, soldados de um exército só. Nós somos soldados do exército de Cristo Jesus. Nós cremos nisso, Pai. E cremos nisso, Pai, nós fazemos, Pai, tudo aquilo que a palavra nos ensina. E às vezes somos fracos, Pai, e deixamos algo para trás. Então nos fortalece, Pai,
para que nós não esquecemos jamais da Tua palavra. Como o pastor Anderson mesmo disse, Pai, que nós podemos ser contaminados, que a raiz da palavra esteja no nosso coração, como aquela raiz daquela árvore que está ali fora, que não vai ser um elefante que vai derrubá-la, só cai se o Senhor permitir. Que nós sejamos, meu Pai, igual bumbum chinês, que a nossa raiz venha fincar na terra 30, 60 metros de fundura, Pai, mas que nós sejamos pequenos, mas que o vento não nos derrube, Pai. Que quando nós crescermos cada vez mais, nenhuma tempestade nos colocará no chão, porque nós cremos na Tua palavra, Pai. Pai, eu te agradeço por todos que aqui se encontram. Aquele irmão que não pôde vir, Pai, que só leva a bênção até a casa dele, Pai. Que só dê a vitória, que só dê uma semana, meu Pai, abençoada na Tua presença. Que a segunda, meu Pai, ele possa amanhecer com uma fé maior ainda dentro do seu peito, Pai. Oh, Senhor Jesus. Muitos verão esse culto, meu Pai, pela internet. Vão ver essa palavra pelas redes sociais. Que não seja só nossos irmãos da igreja, mas outras pessoas, meu Pai, possam entrar e ver essa palavra. Que essa palavra, meu Pai, venha inundar, meu Pai, não só os que creem no Senhor, mas que ela alcança aqueles que estão longe de Ti, Pai. Que faça, meu Pai, todos entender que só o Senhor é Cristo. Eu agradeço em nome de Jesus, a igreja diz amém, glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a doce comunhão com o Espírito de Deus seja conosco e com toda a igreja espalhada sobre a terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Rei, Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que foi crucificado, que ressuscitou, que está à direita do Pai e que tem um nome que está acima de todo nome que se nomeia: Cristo, o Deus vivo. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora só